Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do embargo chinês para empresas frigoríficas dos Estados Unidos. As empresas americanas perderam o prazo de validação para exportação. Eu vou conversar com Bruno Agostini Coleman. Ele é gerente de desenvolvimento de mercado da Bioma. E nós vamos falar de uma nova aposta no mercado de bioinsumos. E a Bioma, ela lança uma tecnologia para a fixação biológica de nitrogênio na cultura do milho. Vamos falar da safra de grãos, com destaque para a cultura do sorgo. Você vai ver que a produção de leite do Brasil passou de 34 bilhões de litros no ano passado. E vamos comentar de logística, da produção, escoamento até a distribuição final do produto. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de logística, da produção, escoamento, até a distribuição final do produto. O aumento na produção agrícola brasileira, agora neste ano, tem elevado a demanda por transporte, pressionando os preços dos fretes rodoviários, de acordo com a Exalc-Log. Os valores estão próximos das máximas históricas impulsionados pela necessidade de escoamento da safra recorde até os portos. A regra básica da macroeconomia de oferta e demanda, ela é válida neste caso. Com uma demanda muito grande, as trades agrícolas possuem a mesma quantidade de caminhões para uma safra maior, o que aumenta o preço do frete. O Tiago Cardoso, ele é diretor de agronegócio da Enistec, e ele disse que, para mitigar os efeitos desse cenário, a produtividade logística é a chave do negócio. A dificuldade no escoamento também está relacionada à armazenagem e, para lidar com altos volumes da safra, muitas trades agrícolas utilizam os próprios caminhões como estoques temporários, o que prolonga o tempo de parada dos veículos e reduz a disponibilidade para novas viagens. A infraestrutura precária, com deficiências em rodovias, ferrovias e hidrovias, também impacta o fluxo de transporte e contribui para os custos elevados. E agora vamos comentar do mercado do leite aqui no Brasil. A produção de leite no Brasil foi de 35,4 bilhões de litros agora no último ano. E a produção passou por um avanço de 2,4% em relação ao produzido no ano passado, no ano anterior, 2003. Nos últimos anos, o setor leiteiro brasileiro tem passado por profundas transformações tecnológicas, elevando a competitividade dos produtores mais bem estruturados. Entretanto, esse avanço tem exacerbado a exclusão de pequenos produtores que enfrentam dificuldades para se adaptar às novas exigências produtivas e também de gestão. De acordo com a Aliança Láctea Sul Brasileira de 2023, essa realidade é especialmente evidente no Rio Grande do Sul, onde, entre 2015 e 2023, cerca de 60,7% dos produtores abandonaram a atividade. E, enquanto isso, os produtores remanescentes aumentaram a sua escala de produção, garantindo um crescimento no volume total de leite no estado. Mas, para que esse crescimento aconteça, será que, inevitavelmente, ele precisa ocorrer à custa da saída dos menos eficientes?
Nos últimos anos, a exigência dos consumidores e investidores em relação aos produtos de origem animal tem se transformado. Existe uma busca crescente por práticas mais sustentáveis, priorizando sistemas que não garantam não apenas eficiência produtiva, mas também responsabilidade ambiental e social. Cada vez mais, os consumidores valorizam produtos provenientes de sistemas que respeitam o bem-estar animal, associando essas práticas à produção de maior qualidade e segurança alimentar. Essa não é apenas uma tendência do mercado internacional, mas uma mudança real no comportamento dos consumidores, onde, entre 2006 e 2015, a preocupação com o bem-estar animal passou de 34% para 57%, evidenciando uma transformação nas expectativas de consumo. Cresce um nicho de mercado transformado por consumidores que buscam produtos alinhados com seus valores e percepções sobre a produção agropecuária. Contudo, o desaparecimento dessas propriedades leiteiras tem se intensificado e, à medida que avança, não apresenta retorno. Diante das novas exigências globais voltadas à sustentabilidade e ao bem-estar animal, bem como das demandas crescentes do mercado consumidor, os laticínios precisam se adaptar para manter a sua competitividade como elo fundamental entre a produção e o mercado. A indústria assume um papel central nesse cenário, sendo responsável por alinhar a oferta às novas exigências. No contexto da produção leiteira, os sistemas de base familiar se destacam nesse aspecto, pois estão diretamente ligados à geração de emprego no meio rural, ao fortalecimento das comunidades locais e à promoção da realidade e equidade no campo. Esse modelo produtivo não apenas mantém a mão de obra no setor, mas também proporciona oportunidades para mulheres e jovens, contribuindo para um desenvolvimento mais inclusivo. E esses são fatores cada vez mais observados pelos compradores e pelo mercado externo. E no nosso editorial de hoje, nós vamos falar do embargo chinês para as empresas frigoríficas dos Estados Unidos. As empresas americanas perderam o prazo de validação para exportação. Confira. Eu li um artigo da agência internacional Reuters falando sobre a problemática dos frigoríficos americanos de não poderem exportar para a China porque o prazo de registro para exportação para o país asiático havia expirado. Ou seja, os registros de exportação de mais de 1.000 frigoríficos dos Estados Unidos, concedidos pela China, no âmbito do Acordo Comercial Fase 1 de 2020, expiraram agora no último domingo, dia 16, segundo o site da alfândega chinesa, ameaçando as exportações dos Estados Unidos para o maior comprador do mundo em meio a um impasse tarifário. O status de registro de fábricas de carne suína, bovina e de aves lá nos Estados Unidos, incluindo unidades de grandes produtores como Tyson Foods, Smithfield, Cargill Meat Solution, foi alterado de ativo para expirado, de acordo com o site da Administração Geral de Alfândega da China. A agência internacional Reuters informou que na sexta-feira, dia 14, que esses registros corriam o risco de caducar. A expiração de cerca de 2/3 do total de instalações registradas poderia restringir
o acesso ao mercado dos Estados Unidos e levar a perdas de cerca de 5 bilhões de dólares, aumentando os desafios enfrentados pelos agricultores norte-americanos depois que Pequim impôs tarifas retaliatórias sobre cerca de 21 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos agora neste mês. Registros de aproximadamente 84 fábricas dos Estados Unidos expiraram em fevereiro. E embora as remessas dessas fábricas continuem a ser liberadas pela alfândega, não se sabe por quanto tempo a China vai permitir as importações. Pequim exige que os exportadores de alimentos se registrem na alfândega para vender na China. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, disse que a China não respondeu às repetidas solicitações de renovação dos registros das fábricas, o que pode violar esse acordo comercial da fase 1. E pelo acordo comercial da fase 1, a China é obrigada a atualizar a lista de plantas aprovadas dentro de 20 dias após receber atualizações do USDA. O Departamento Alfandegário da China não respondeu imediatamente às perguntas enviadas por fax pela Reuters. No ano passado, os Estados Unidos foram o terceiro maior fornecedor de carne da China em volume, atrás apenas do Brasil e da Argentina, respondendo por 590 mil toneladas, ou 9% do total de importação de carne da China. Agora, os embarques de carne dos Estados Unidos para a China atingiram 2,5 bilhões de dólares no ano passado, tornando o país o segundo maior exportador em valor. A perda de acesso à China seria um golpe especialmente duro para os exportadores de partes, como pés de frango e miúdos de porco, que são menos consumidos no mercado interno. O CEO da Smithfield Foods, Shane Schmidt, ele disse na semana passada que as tarifas tornaram mais difícil para a maior processadora de carne suína dos Estados Unidos vender todas as partes do suíno. A Smithfield, ela não exporta quantidades significativas de carne para a China, mas ela envia produtos como vísceras, estômago, coração, cabeça de porco. De uma coisa você pode ter certeza. Isso daí não passa de mais uma grande mexida no tabuleiro econômico dos Estados Unidos e da China. Alguma coisa ainda está por vir, que pode ter certeza absoluta que o americano não vai aceitar isso de graça, e muito menos a China. Ou seja, isso é briga de cachorro grande para mexer com o mercado. E agora vamos falar do aumento da mistura de etanol à gasolina. O governo federal ele pretende aumentar ainda neste ano o percentual de etanol na gasolina, atualmente em 27%, e a meta do Ministério de Minas e Energia é elevar a mistura para 30%. O primeiro passo para a mudança já foi dado. No dia 17 de março, na última segunda-feira, a pasta apresentou os resultados de um estudo realizado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que afirma haver viabilidade técnica para alteração no percentual de mistura sem prejuízo para os motores dos veículos. O E30, que é o 30% de etanol na gasolina, ele é seguro para as frotas e não prejudica o desempenho dos veículos. Bom, o técnico responsável por esse detalhe disse assim: levaremos para o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, a proposta de ampliação progressiva de 27% para 30%. Pelo menos é o que afirmou o ministro de Minas e Energia. O objetivo do governo com a medida é baratear a gasolina para o consumidor final, já que o etanol tem custo menor em comparação à gasolina pura e a sua maior participação na mistura pode reduzir o preço médio do combustível nas bombas. Além disso, a iniciativa busca incentivar a produção de biocombustíveis e reduzir a dependência
de combustíveis fósseis, diminuindo, consequentemente, a emissão de gás carbônico. Esse aumento na mistura de etanol é uma tendência mundial. A medida só se tornou viável devido à sanção, no ano passado, do projeto Combustível do Futuro, que permite que o percentual de etanol na gasolina chegue até 35%. A recomendação do governo será apresentada no Conselho Nacional de Política Energética, responsável por aprovar e oficializar a decisão. Uma reunião para deliberar sobre o tema deve acontecer entre março e abril. E depois do intervalo eu vou conversar com Bruno Agostini Coleman. Ele é gerente de desenvolvimento de mercado da Bioma. E nós vamos falar de uma nova aposta no mercado de bioinsumos. A empresa Bioma lança tecnologia para fixação biológica de nitrogênio na cultura do milho. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar da safra de grãos. E um destaque aí é para a cultura do sorgo. De acordo com o 6º levantamento da safra de grãos 24-25, que foi divulgado agora pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a semeadura das culturas de segunda safra, principalmente em Minas Gerais, ela foi prejudicada pelos atrasos na plantação do milho e pelo alongamento do ciclo da soja. A janela de plantio, especialmente em solos mais arenosos, ela foi comprometida pela falta de umidade, afetada ainda pelas adversidades climáticas registradas no mês de fevereiro. E esse cenário, ele criou um ambiente favorável à continuidade da expansão das áreas de sorgo lá em Minas. Em fevereiro, alguns municípios do Triângulo Mineiro enfrentaram escassez de sementes de sorgo, o que reforça a expectativa de crescimento na área destinada a essa cultura, em comparação com a safra anterior. O levantamento revelou que, apesar das dificuldades no início da semeadura, a área semeada com sorgo no ciclo atual foi 5,4% maior que a do ciclo passado, que registrou 2% no mesmo período da safra 23-24. E agora eu vou conversar com Bruno Agostini Coleman. Ele é gerente de desenvolvimento de mercado da empresa Bioma e nós vamos falar de uma nova aposta no mercado de bioinsumos. A empresa Bioma, ela lança uma tecnologia para fixação biológica de nitrogênio na cultura do milho. Bruno Agostini Coleman, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Prazer é nosso. Obrigado. Ô Bruno, me fala um pouquinho da Bioma. Aonde vocês estão? Qual é a região? Onde vocês estão atuando aqui no Brasil? Legal, Antônio. A Bioma é uma empresa 100% brasileira. A Bioma está atuando em todo o mercado nacional. Hoje a empresa é referência no segmento de insumos microbiológicos, tanto no Brasil quanto mundo afora, né? Hoje o Brasil é referência em insumos microbiológicos para todo mundo. E a Bioma tem participação em todo o território nacional e também em alguns países aí da América Latina e expandindo também para outros continentes. A Bioma está onde? A Bioma tem sede hoje em Fazenda Rio Grande, no Paraná. Desde a sua fundação, a sede ali próximo da região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Tá certo. Bom, e por falar em Paraná, a Embrapa do Paraná, a Embrapa Soja aí do Paraná, através da doutora Mariângela Hungria, né, foi, vamos dizer, a precursora dos produtos biológicos, ela que encarou isso aí, acreditou, apostou, jogou todo o conhecimento e hoje ela é considerada aí uma das pesquisadoras nessa área mais importantes, inclusive, do mundo, né? Então, aí o Paraná é o celeiro de produtos biológicos, né? É mais ou menos isso, né?
Exatamente, Antônio. A doutora Mariângela Hungria é uma figura muito importante, tanto para o Brasil como o mundo afora, como bem comentado. Inicialmente, né, os trabalhos com inoculantes no Brasil começaram ali com a doutora Joana Dubenray e depois foram muito bem continuados pela doutora Mariângela Hungria, aí sendo uma referência no segmento de inoculantes de maneira geral. É verdade. E os produtos biológicos, de maneira geral, é uma estrada sem volta, né? Pegou para valer e um crescimento astronômico aí ano a ano, né? Ah, sim, com certeza. Cada ano que passa, a gente tem visto aí o aumento de utilização por parte dos produtores rurais. Então, a adoção, ela vem crescendo, né? É um mercado que está entregando resultado, que está entregando resposta, retorno, e o produtor rural tem visto isso. Agora, Bruno, me fala um pouquinho desse produto, dessa fixação biológica de nitrogênio no milho, que basicamente, biologicamente falando, a utilização de produtos biológicos com essa finalidade é uma novidade, né? A gente tem, Antônio, já há algum tempo, né, desde o ano de 2009, produtos comerciais à base de azospirillum, de bactérias do gênero azospirillum. Hoje a Bioma está trazendo para o mercado um novo isolado, uma nova cepa também de azospirillum, uma cepa aí que foi desenvolvida ao longo de mais de 35 anos de pesquisa, onde ela tem a capacidade de fixar nitrogênio potencializada. Então a gente já vinha trabalhando aí no mercado de maneira geral com outros produtos comerciais desde o ano de 2009, como havia comentado, com bactérias do gênero Azospirillum, e a partir de agora a gente tem aí uma novidade no segmento, uma nova tecnologia que foi desenvolvida também pelo mesmo grupo de pesquisa das cepas tradicionais que a gente tem hoje no mercado como padrões, que é a BV5 e a BV6. Então a Bioma traz para o mercado esse novo produto, essa nova tecnologia, um novo isolado, que é o HM053, com a tecnologia de produção da empresa, onde a gente traz aí o primeiro inoculante, a base desse isolado, para a cultura do milho. Bom, para você que está nos acompanhando e não tem assim muita ligação com o agro, só para você entender a importância do nitrogênio na cultura do milho. É como se você tomasse uma injeção na veia, vamos dizer assim, de um produto, como se fosse o biotônico Fontoura, para te dar uma substância maior para o seu organismo. É mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. O nitrogênio ele é um nutriente demandado em grande quantidade por todas as plantas, né? Sim. Pela maioria das culturas. Então, visto a importância que a gente tem nesse segmento de fixação biológica de nitrogênio, onde a gente consegue sequestrar, digamos assim, pegar o nitrogênio que está presente na atmosfera. 78% da atmosfera é composta por nitrogênio, então essa bactéria ela tem a capacidade de pegar esse nitrogênio, transformar numa forma que seja assimilável pela planta. Então nenhuma planta, nenhum animal tem a capacidade de pegar esse nitrogênio atmosférico. Então essa bactéria ela tem essa capacidade de quebrar uma tripla ligação, uma ligação muito forte que prende o N2 atmosférico para a gente conseguir fazer com que a planta absorva e tenha aí todo o seu suprimento desse nutriente que é tão importante. E com essa fixação biológica de nitrogênio, que a cultura do milho tira da atmosfera e leva para as suas raízes, o milho consegue produzir muito mais. Como se diz, simples assim, né? Só que isso demorou aí 30, 40, 50 anos aí para chegar no que chegou hoje, e a Bioma tem esse produto específico para o milho. Você que está nos acompanhando, se entrar no site da Bioma, é www.bioma.ind, de indústria, ind.br, www.bioma.ind.br. E é um produto, vamos dizer assim, que é fundamental para a cultura do milho, haja vista que o milho hoje é uma cultura fundamental para o país, não só para animal, humanos e também para a produção de energia, que é o etanol. Bom, eu conversei com o Bruno Coleman. O Bruno, ele é da Bioma, da empresa Bioma, ele é gerente da empresa Bioma, nessa área de fixação biológica. E eu te agradeço muito, Bruno, a sua participação no nosso programa. Eu acho que deu para passar a ideia dessa fixação biológica
através do nitrogênio para a cultura do milho, onde a Bioma ela é, vamos dizer assim, a líder de mercado nessa área. É mais ou menos isso, né? Exatamente, isso mesmo. Agradeço a participação, Antônio, estamos à disposição. Obrigado. Tá ok, meu irmão, muito obrigado e um bom dia. Igualmente, abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: lembre-se de cavar o poço bem antes de sentir sede. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.